Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Vamos dar início à nossa sessão. Cada um de nós agora vamos nos colocar junto de Deus e de Jesus, para que cada um de nós possamos aqui hoje construir e dar continuidade ao nosso patrimônio espiritual. Vamos cada um de nós também lembrar do nosso lar, da nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos irmãos que aqui hoje não puderam comparecer. Lembramos dos que estão enfermos em casa, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos e nas casas de apoio, para que todos eles sejam também assistidos e amparados e receba também todo o auxílio necessário vindo do mundo superior. Lembramos daqueles que sofrem as consequências da guerra, da violência tão presente em nosso planeta Terra, aqueles que sofrem com a intolerância política, religiosa e social, para que todos eles também possam ser amparados, fortalecidos e orientados, e que os embaixadores espirituais ajudem a cada um de nós a construir a cultura da paz. Lembramos também dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde todos estão vivos e atuantes, e cada um deles possam receber de cada um de nós a força da nossa oração e da nossa prece. Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda perseguição e toda perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje, e para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos a nossa irmã e companheira de jornada, Maria Isabel, ela que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Que os espíritos amigos estejam conosco, nos intuindo com as melhores palavras para o conhecimento. Então nós vamos falar hoje o finalzinho do capítulo 7, que é a missão do homem inteligente na Terra. Esse capítulo eu achei bastante interessante, porque ele não mostra para nós que a missão dos espíritos inteligentes aqui na Terra não é relacionada a títulos, mas sim o que nós fazemos do nosso conhecimento. Então a mensagem foi trazida pelo Espírito Ferdinando, e ele nos fala da inteligência como uma ferramenta. Como que nós fazemos o uso dessa ferramenta que é a nossa inteligência? Então Deus nos dá esse instrumento para que nós possamos desenvolver uma boa obra aqui na Terra. E ele fala que o desenvolvimento da nossa inteligência está em todos os campos ao longo das evoluções. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, há 120 anos atrás, no século passado, nós andávamos de carruagem. Hoje, um século depois, nós já estamos falando em habitar o planeta Marte. Em ter uma base no planeta Marte, entre 50 e 80 anos, o ser humano já vem planejando essa evolução. Então, desde que essa mensagem veio do Espírito Ferdinando, nós tivemos várias descobertas provenientes do nosso desenvolvimento. Nós tivemos a descoberta do avião,
nós tivemos o computador, a ida do homem à lua, a clonagem, a energia atômica. Então, muitas dessas descobertas também, elas foram usadas para o mal. E o Espírito Ferdinando, ele nos mostra como que é as consequências do mau uso dessa inteligência. Então, o Ferdinando nos fala é que, com o desenvolvimento, tivemos o século mais acelerado. Nós estamos vivendo num século mais acelerado. E isso não quer dizer que nós somos seres supremos em inteligência. Não quer dizer que nós somos muito inteligentes. Porque tudo que nos foi mostrado até então, no plano espiritual e nas obras espíritas que nós temos aqui na Terra, já nos foi mostrado. Então, ele nos fala o seguinte: que não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limite bem estreito no mundo em que habitais. Então, tudo que nós sabemos aqui no planeta Terra, no mundo espiritual, no plano espiritual, já foi desenvolvido e já foi descoberto. Então, não é motivo de nos orgulhar pelo que nós sabemos. Então, se avaliarmos esses avanços da nossa inteligência no último século, antes de demonstrar essa supremacia de nossa inteligência, demonstra a nossa limitação, o nosso saber. Porque se descobrimos muitas coisas novas, é porque não conhecíamos. Então, não temos motivo para nos orgulhar. Ele nos alerta porque nossa inteligência é relativa ao nosso cotidiano. E se formos avaliar o nosso futuro, o desenvolvimento do futuro, nós estamos engatinhando ainda em física quântica. Hoje, que agora está saído muitas coisas falando sobre energia quântica e física quântica, mas a gente não sabe uma fração desse enorme mundo que é a física quântica. A cura do câncer, nós já tivemos grandes desenvolvimentos, mas ainda estamos muito longe da descoberta da cura. A nanomedicina, que ela vem avançando a cada dia mais, a descoberta de energias limpas. Por mais que tenhamos desenvolvido o nosso conhecimento, ainda é pequeno se comparado aos desafios que temos no nosso planeta. Então, se levarmos isso ao plano espiritual, vamos observar as orientações dos espíritos superiores que o nosso planeta, ele é uma cópia imperfeita, uma cópia muito pálida ainda do plano superior. E nós vemos que muitas de nossas descobertas, elas foram mencionadas nas obras espíritas. Inclusive no livro Nosso Lar, eu não me lembro a data exata que ele foi lançado, mas no livro ele já fala em Tolstoy, que para nós é muito recente ainda. Então, como sendo utilizadas essas descobertas no plano espiritual, o Espírito Ferdinando, ele nos alerta, dizendo assim: ainda que fosse uma das maiores inteligências do globo, nenhum direito teríeis de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, permitiu que nascesses em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é que deseja que empregueis para o bem de todos, porque isso é uma missão que Ele vos confere, depositando em vossas mãos o instrumento com auxílio do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ou seja, Deus nos deu tudo o que precisávamos para desenvolver a nossa inteligência, mas não para o uso de nosso orgulho, nossa vaidade, e sim em prol de ajudar o próximo, de desenvolver aqueles que não caminharam no mesmo evolução que o nosso, não evoluiu na mesma direção que nós. Então, nós temos a missão de ajudar aqueles irmãos que estão um pouco atrasados. Ele não é uma característica que Ele nos deu para que nós sintamos a vaidade e aumentamos o nosso orgulho. Se Ele fez nascer em tal meio, desenvolver, significa que temos uma missão, independente do tamanho da missão. Cada um de nós temos uma missão, independente se essa obra é grande ou se ela é pequena. Ele usa um exemplo do jardineiro com a enxada, para simular para nós o que é esse instrumento da inteligência.
Então ele fala o seguinte, que o jardineiro entrega a enxada para o seu servo, que é para o seu auxiliar, que é para ele cultivar a terra. Mas se ele usa essa enxada para ferir ele está fazendo um mau uso do instrumento que lhe foi dado. Então é um exemplo simples e que nos mostra o quanto grande é importante o que fazemos de uso de nossa inteligência. Então muitos, porém, transformam a inteligência como instrumento do seu orgulho próprio, da sua vaidade. Então é pesado o estrago que o mau uso da inteligência traz. E também traz para eles que fizeram o mau uso consequências. E isso o Espírito Ferdinando deixa lá no Evangelho para nós assim: estes que usaram mal arrastarão existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curvem diante daquele a quem tudo devem. Então ele nos alerta que o mau uso traz. E o bom uso da inteligência? O que esse bom uso traz para nós? Gandhi, que foi o libertador da Índia, ele libertou a Índia da Inglaterra sem dar nenhum tiro. Criou um legado que até hoje é seguido, que é o não uso da violência. Depois nós tivemos Mandela, que é um pouco mais recente para nós, morreu há pouco tempo. Mandela lutou contra o apartheid, ele foi presidente da África do Sul. Ele ficou 23 anos preso, seguiu os passos de Gandhi na não violência e conseguiu unificar o apartheid, que é a segregação racial que havia na África do Sul, que era institucionalizada pelo Estado. Ele conseguiu reverter. Depois tivemos Martin Luther King, que conseguiu seguir também os passos de Gandhi com a não violência e fez com que os Estados Unidos tivessem grandes avanços nos direitos civis, sobretudo sobre a segregação racial dos negros, dos direitos dos negros, das mulheres, da minoria como um todo. Também sem disparar nem um tiro, ele foi alvejado por um. E todos seguiram o caminho de Gandhi, da não violência. Então, por um lado, a gente vê que a gente teve os ditadores sanguinários, mas nós tivemos, por outro lado, pessoas muito importantes que conseguiram fazer a diferença. E vamos dar uma olhadinha nos empresários. Antônio Emílio de Moraes é um empresário que faleceu há pouco tempo. Ele, junto com seus irmãos, administrou o grupo Votorantim. São 5 irmãos. E eles têm em todas as suas empresas 40 mil funcionários. Então, se colocarmos os funcionários, os seus familiares e os funcionários indiretos, nós estamos falando mais ou menos de 300 mil pessoas que vivem do trabalho dessa família. E o que ele fez? Ele dedicou parte da sua vida em prol de um hospital em São Paulo, chama Beneficência Portuguesa. Então, parte da sua vida, tanto pessoal quanto dos seus fins lucrativos, era doado para lá. Ele pessoalmente ia e ele doava seus recursos financeiros a esse hospital. Antônio Emílio de Moraes, ele pouco viajava, porque ele vivia em prol do próximo, para servir. E a esposa dele conta numa das suas biografias que ele fez uma viagem para a Europa na lua de mel. E mesmo assim ele ainda visitou 3 fábricas de cimento. Então ele preocupava em arrecadar dinheiro para doar em prol desse hospital. E esse hospital, ele trabalha com pessoas carentes. Parte do lucro que ele doava era para atender as pessoas que eram carentes. E muitas vezes, por serem muito ricos, o governo fazia, grandes governadores, grandes prefeitos, fazia proposta para que eles ajudassem a construir escola, construir creche, e Antônio dizia que não iria ajudar. Mas ele ia lá, construía a escola ou a creche e entregava a chave pronto, porque ele sabia que se ele doasse o dinheiro, 30% desse dinheiro seria desviado, né? Hoje a gente fala em uns 50% de desvio. E a gente tem ainda 3 homens muito ricos, que são os 3 homens mais ricos do mundo, que é o Bill Gates, ele é dono da Microsoft, uma empresa de tecnologia,
e o Warren Buffett, não tão conhecido, mas também não menos rico. O que os dois fizeram? Fizeram uma fundação, chama Bill e Melinda Gates Foundation. Eles juntaram toda a negociação que eles fizeram durante a vida toda e doaram para essa fundação 95% dos seus arrendamentos. Essa fundação é em prol da erradicação da pobreza e da miséria no mundo, para auxiliar na educação, na saúde dos países mais pobres. Os dois juntos doaram essa fortuna e cobraram ainda do terceiro homem mais rico do mundo, que é o Carlos Slim. Ele não acreditava em doação, então devagarzinho eles foram doutrinando ele para que ele pudesse fazer doações vultuosas para essa fundação. Tudo isso em prol do próximo, em servir o próximo. A arrecadação dos dois juntos, a gente fala que é em torno de 40 bilhões de dólares. Então a gente percebe que o dinheiro não é tão ruim, desde que a gente saiba como está usando. Às vezes a gente relaciona o dinheiro com algo improdutivo, impuro, e olha o que eles fizeram com o dinheiro. E a gente pensa assim, mas e nós? Não temos tanto dinheiro e não somos tão renomados, mas será que eu tenho missões tão importantes? Temos. Uma missão que nós temos comum a todos é amar o próximo como a ti mesmo, que está lá no nosso Evangelho. Então a gente percebe que a conduta que eles tiveram ao longo da vida fizeram toda a diferença, tanto para o mal quanto para o bem. E a nossa conduta dentro de casa? Nós falamos de pessoas muito importantes, mas e nós? Se Deus fala lá para nós no Evangelho que nós nascemos no meio em que podemos desenvolver a nossa inteligência, foi porque Ele nos deu uma missão ali. E essa missão nós temos que cumprir. Como que a gente cumpre essa missão dentro de casa, dentro do nosso lar? Então eu vou deixar algumas coisas para a gente refletir. Refletir na conduta do bem e do mal que fizeram da inteligência e na nossa conduta em casa. Porque a nossa missão começa lá no nosso lar. Não adianta eu fazer o bem lá de fora e fazer as coisas erradas com o que está lá dentro de casa. Então, como que a gente está tratando o nosso pai? Aquele que está com Alzheimer, que faz a mesma pergunta várias vezes. Como que eu tenho tratado? Como que é a minha conduta com ele? Porque hoje nós aprendemos aqui um pouquinho. Nós vemos um pouquinho o que a inteligência pode fazer, para o bem e para o mal. A partir do momento que você ganhou esse conhecimento, você ganhou um pouco de inteligência. Então a gente tem que pensar no tipo de conduta que a gente vai ter. Então como que eu trato a avó que já não consegue engolir aquela comida todinha no almoço e eu preciso trabalhar e horário para cumprir? Como que eu tenho tratado ela? Como que eu trato aquela criança que tem na minha família que é hiperativa, que emagrece qualquer pessoa? Como que eu trato? Eu dou videogame para silenciar ela? Ou eu quase obrigo o médico a passar uma dose de Ritalina para ela ficar mais calminha? Como que é o uso da minha inteligência com essas pessoas mais próximas de mim? Então eu falo que a partir do momento que a gente procura o centro espírita, a doutrina espírita, é porque a gente precisa corrigir nós mesmos. E começa com esse conhecimento que adquirimos aqui. Porque ser espírita não é fácil. É preciso ser muito doente e muito consciente da doença que nós temos para brincar, tomar do remédio todo dia. Então, o uso que nós fazemos do nosso conhecimento é muito importante, não só para a mudança no nosso lar, como do planeta todo. Porque se nós mudamos em casa, nós damos exemplo para os que convivem com a gente, poder fazer essa mudança lá de fora. Por isso eu citei vários exemplos grandes e pequenos. Então, que nós possamos pensar na nossa conduta e como nós estamos fazendo o uso da nossa inteligência.
E Deus nos deixa, lá na parábola dos talentos, eu vou resumir muito resumido, que uma pessoa muito rica precisa viajar e deixa os 3 talentos com 3 servos que ele tem de confiança. E ele diz o seguinte: ao primeiro servo ele deixa 5 talentos, ao segundo servo ele deixa 2, e ao terceiro servo ele deixa 1, e fala para eles cuidar bem do dinheiro dele e fazer como ele faria. Quando ele volta, o primeiro diz para ele: como o senhor é um chefe severo, eu apliquei o seu talento e multipliquei por 5. Toma aqui 10 talentos. O segundo também multiplicou por 2. Ele tinha dado 2, ele devolveu 4. E o último enterrou o talento dele, não fez nada. E ele disse: servo mau e preguiçoso. Então, como que a gente está fazendo com o talento que Deus nos deu? A gente tem que multiplicar e não enterrar. Então, que possamos refletir um pouco sobre a palavra de hoje, no finalzinho do capítulo 7. Agradeço a oportunidade. Fiquem em paz. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Agradecemos a ela pelo estudo, pela explanação, pela aula que ela nos ofereceu aqui hoje e esse alimento para o nosso espírito, porque a casa, como ela disse mesmo, aqui é um lugar onde a gente vem buscar conhecimento. O nosso espírito tem que progredir, cuidar do nosso patrimônio espiritual, fazer com que ele multiplique, que ele transforme, melhore a minha vida, não só minha, mas também dos outros. Se ela deixou bem claro nessa comparação, no exemplo que ela deu desses empresários, aqueles que tinham muito dinheiro e se preocupava também com os outros, pensando no bem-estar de funcionário, de pessoas. Esse hospital mesmo que ela falou da Beneficência Portuguesa, eu morei perto dele, em São Paulo, e de fato, o dono dele estava lá todos os dias, era o primeiro a chegar e o último a sair, e sempre foi e ainda continua um hospital de referência. Então temos muito exemplo para nos auxiliar, nos ajudar e servir de modelo para cada um de nós. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos fazer nossa comunhão com Deus, com Jesus, pedindo a Ele para que esse alimento que foi dado a cada um de nós, Ele possa produzir para o nosso espírito força, coragem e ânimo para nós continuarmos a nossa jornada de progresso e evolução espiritual. Vamos mais uma vez, cada um de nós, lembrar do nosso lar, da nossa família, dos nossos entes queridos e principalmente daqueles que precisam e necessitam da prece, que estão desanimados, sem força, sem coragem, muitos deles pensando em parar, em interromper a sua jornada, para que nesse momento eles possam sentir também a força que vem do mundo espiritual para auxiliar a todos os necessitados. Neste momento, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo alimento e queremos te pedir, Senhor, que nos fortaleça, ajude a cada um de nós em nossa jornada, ajudando-nos, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis, protegendo, amparando a nossa casa, esse nosso local de trabalho, esse nosso local de oração e de conhecimento que aqui cada um vem buscar, que os espíritos amigos e familiares fiquem sempre nos ajudando, nos auxiliando, e que o Mestre Jesus, com as suas lições, venha nos ajudar, venha transformar a nossa vida. Pedimos o auxílio para a proteção para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho e as pessoas que vivem ao nosso lado. E queremos te pedir, Senhor,
fique sempre ao nosso lado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Convido neste momento aos médiuns para que entrem para a cabine de passe, depois todos os outros serão convidados.